Olá, como vai? Seja bem-vindo ao Paraíba Tem, um programa criado pela Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, com apoio do SESI e do SENAI. No programa de hoje, nós temos aqui um convidado, é o professor Roberto Germano Costa, diretor do Instituto Nacional do Semiárido. Professor Roberto, seja bem-vindo ao Paraíba Tem. Obrigado, Sueli. Pois é, e vamos então começar sobre o Instituto Nacional do Semiárido, e eu começo perguntando, o que é o INSA? Aproveitando o título do programa, a Paraíba agora tem um braço do Ministério de Ciência e Tecnologia em Campina Grande. O Instituto Nacional do Semiárido é uma unidade de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia. Esse instituto ele foi criado com a missão específica de atender às demandas da região semiárida brasileira com uma preocupação interinstitucional para resolver os desafios de, primeiro, articular todos os atores preocupados com o desenvolvimento da região. Segundo, uma preocupação com pesquisa à medida que nós não façamos uma repetição do que vem fazendo já a universidade e as Embrapas, todas as empresas de pesquisa. Então, nós vamos atuar em pesquisa no que essas instituições talvez não tenham como prioridade. Um outro desafio voltado para a qualificação de mão de obra rural, a formação de formadores. Um quarto desafio voltado para a questão de difusão de tecnologia. Nós temos hoje uma gama de tecnologias dentro da região que precisa chegar justamente ao público-alvo. E, por fim, o último desafio voltado para subsidiar as políticas de ciência e tecnologia para o desenvolvimento da nossa região. Professor, o Instituto, ele relativamente tem pouco tempo, né? O que é que ele vem fazendo? Como é que foi a constituição dele, a implantação dele e o que é que ele vem fazendo nesse pouco tempo em que ele está em atividade? Perfeito. Ele é muito jovem. Ele foi criado em 2004 com uma comissão, na época, para a instalação desse instituto, que até 2006, em outubro, esta comissão funcionou fazendo essa instalação. Foi quando o Ministério de Ciência e Tecnologia abriu um processo de seleção para a primeira diretoria a ser nomeada por esse ministério. Participamos de um processo de seleção juntamente com 16 participantes e fomos nomeados em abril de 2007. Nesse momento, aqui tomamos posse na sede da FIEP e já iniciávamos no dia seguinte um processo de planejamento estratégico para essa instituição. Visitamos todos os estados da região, mostrando basicamente 5 prioridades estratégicas. Uma voltada para a parte de recursos naturais da região, uma preocupação muito grande com a caatinga, com todos os arranjos produtivos que nós temos na região, tanto os arranjos produtivos voltados para a parte vegetal quanto para a parte animal. Uma preocupação muito grande também com a agroindústria da região, que é um potencial muito forte, e a preocupação maior, evidentemente, com o homem do semiárido brasileiro, pensando justamente na inclusão social do homem nessa região. Portanto, são essas as prioridades estratégicas do Instituto. E aí nós temos uma estação experimental aqui na cidade de Campina Grande, que tem uma área de 742 hectares, onde lá estão sendo desenvolvidas pesquisas com plantas e animais que são adaptados à nossa região semiárida brasileira. Esta é uma preocupação, ter uma exploração de plantas e de animais que, de fato, tem identidade com as nossas condições climáticas. Portanto, lá temos rebanhos bovinos, o rebanho pé duro, que é um exemplo na nossa região, é tipicamente da nossa região, veio do Piauí para aqui, além de várias plantas que estamos explorando, que são bem adaptadas à nossa região e que convivem bem e produzem, fazendo com que a gente possa gerar emprego e renda na nossa região. Então, essa é a grande equação, Sueli, que nós temos que resolver na nossa região. Utilizar, de fato, atividades que são coerentes com as nossas condições climáticas. O semiárido brasileiro, que envolve quase 1 milhão de quilômetros quadrados, e aqui vivem 22 milhões de pessoas, nós temos o semiárido mais populoso do mundo. Mas temos muitas dificuldades e a gente precisa aqui desenvolver, de fato, atividades que sejam coerentes com essa condição de um tempo muito largo que a gente tem de seca e um tempo muito curto de chuvas. E é essa a equação que nós temos que resolver, desenvolver atividades que sejam coerentes com essa situação de pouca pluviosidade, de pouca chuva.
Professor, e como é que se deu a escolha da Paraíba, especialmente Campina Grande, para sediar a sede da instituição? Poderíamos dizer que foi uma disputa muito forte, mas que eu, como bom paraibano, diria que foi de fácil escolha, porque, na verdade, Campina Grande sempre foi um polo tecnológico muito forte no país. Campina tem uma das maiores universidades, a antiga UFPB, que depois foi separada com a UFCG, e aqui nós já tínhamos um curso de engenharia muito forte. Nós tínhamos sempre aqui a primeira universidade de agronomia da nossa região. Enfim, tínhamos um potencial muito forte aqui na região. Quem eram nossos fortes concorrentes nesse páreo? Todos os estados, evidentemente, gostariam de ter recebido o Instituto Nacional do Semiárido, mas, por incrível que pareça, na época, o então ministro, que hoje é governador do estado de Pernambuco, ele reconheceu justamente o potencial que a região tinha e a identidade, por exemplo, das instituições com a questão do semiárido brasileiro. Nós temos o segundo parque tecnológico do Brasil. O primeiro foi em São Paulo, em São Carlos, o segundo foi aqui em Campina Grande. Então, tudo isso facilitou realmente a escolha para que aqui a gente pudesse ter uma ação forte e que fisicamente o Ministério de Ciência e Tecnologia estivesse aqui presente. Professor, e quais foram os maiores desafios encontrados por vocês nesses primeiros anos de atividades do INSA? Sueli, eu creio que hoje uma grande dificuldade que tem qualquer instituição que está sendo criada é, primeiro, reconhecer a realidade que nós temos no país. Antigamente se criava uma instituição e, de repente, nós tínhamos ali 50, 100 funcionários, um orçamento muito poupudo, volumoso, e hoje a maior dificuldade que se tem, para que você tenha uma ideia, o Instituto foi criado ou foi regulamentado em 2006, mas o primeiro concurso público foi realizado no final do ano passado. Estamos ainda constituindo a nossa equipe técnica, com funcionários da própria instituição, do próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, tanto que realizamos um concurso para 14 profissionais inicialmente. Desses 14 profissionais, 9 doutores. Então já temos contratado 7 doutores para a instituição e, além disso, temos alguns bolsistas da área de zootecnia, da área de veterinária, da área de agronomia, enfim, das mais diversas áreas, justamente para atender esses desafios e essas prioridades estratégicas que nós colocamos. E alguns funcionários, alguns postos voltados para a terceirização. São servidores mais de apoio. Então, essa é uma grande dificuldade que hoje qualquer instituição nova tem que enfrentar. Temos hoje a questão orçamentária muito bem definida, temos orçamento próprio e temos também gestão financeira hoje dentro do próprio Instituto. E aí, como se diz que quem casa quer casa, o desafio maior também foi construir uma sede. Nós estamos hoje provisoriamente dentro da Associação Comercial, inclusive por uma gentileza da Associação Comercial com o apoio da FIEP, para que aqui nós pudéssemos ter o nosso espaço. E aí estamos construindo a nossa sede agora, já aqui ao final de novembro, com o nosso primeiro prédio construído, a parte administrativa, e com mais 2 outros prédios em construção. Ao todo, é uma estrutura de 6 prédios. Já conversamos com o presidente Lula, que se comprometeu em vir inaugurar esta iniciativa do governo federal, que nós entendemos como uma grande ferramenta para o desenvolvimento científico e tecnológico da nossa região. Ok, professor, nós vamos ao nosso primeiro intervalo, mas continue ligado, Paraíba Tem volta daqui a pouquinho. Até já!